Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje a gente vai falar um pouquinho da bruxaria como sacerdócio, né? É uma jornada além do eu. Vocês vão gostar. Quando as pessoas procuram a bruxaria, né? Muitas vezes elas pensam assim, eu vou aprender alguns truques, né? Tá bom, né? Resolvo minha vida. E hoje eu quero conversar com vocês uma coisa que vocês podem já ter sentido e não ter colocado em palavras, né? É sobre aquele momento dentro da jornada espiritual, tem alguém querendo participar aqui, que você percebe que tem algo que precisa mudar, né? Vocês vão se lembrar de todo o percurso de vocês, né? Sobre conhecer a história da bruxaria, a conexão com os deuses, com as deusas, com os seres da natureza, se encantar com esse universo de pesquisar o uso das ervas, dos cristais, a ideia de você conhecer uma linguagem que está além daquilo que hoje a ciência entende como conhecimento. E você começa a perceber que aquilo tudo é maravilhoso, tudo, e que tem alguma coisa, né, que parece que você está lidando com uma grandeza que não cabe num mundinho pequeno exclusivamente às suas questões pessoais, né? É aquela coisa, você já tem a condição, né? Você começa um treinamento, você começa a estudar, a pesquisar, e você já tem condição de começar a fazer alguma coisa, né? E aí você percebe, não, assim, eu já conheço, sei lá, uma magia para dinheiro, uma magia para amor, uma magia para saúde, proteção, então tá bom. Mas aí vem a questão, né? Esse é o começo. Dentro do treinamento, a primeira etapa do treinamento, que a gente chama de que busca a primeira iniciação, é aquele momento em que você vai ter algum domínio de si, algum conhecimento de si, descobrir e lapidar alguns talentos seus, vai ter esse conhecimento histórico, essa questão da ligação com as divindades, a ligação com os seres da natureza, ter os seus auxiliares, enfim. E para muita gente cessa, chegou aí, para mim já basta, eu aqui com esses recursos, com esse repertório, eu dou conta de resolver as minhas questões. Só que o impulso evolutivo tem uma hora que vem uma cobrança, né? Cedo ou tarde, para qualquer um de nós, aquele impulso evolutivo volta a sussurrar, quer dizer, você atingiu uma etapa, você cumpriu aquela etapa, aquilo está funcionando para as questões suas, mas depois você escuta que vem uma inquietação, né? A inquietação é um sentimento que falta alguma coisa, que falta, que assim, você resolveu uma parte de um quebra-cabeça, né? A pergunta que surge você se desenvolveu para quê? Qual é o propósito maior de tudo isso? Para que as divindades estariam disponíveis para te auxiliar, resolver uma questão de briga com o vizinho? Né? E aí você começa a notar que o trabalho mágico, ele empurra naturalmente, não só para uma percepção maior dos seus recursos, do seu entorno, mas a percepção também de que você está inserida num universo, num mundo, numa sociedade, num ambiente, numa comunidade. E também que o trabalho mágico, ele não ele é um meio, ele não é só um fim. Você começa a perceber que é uma ferramenta, você, quer dizer, começa a sentir que aquilo funciona, mas tem um momento que você percebe que se você mantiver aquela perspectiva mais restrita do qual uso você vai estar dando para a magia, que aquilo fica um tampar-buraco, né? Então você tem
uma questão financeira que você quer resolver, você consegue fazer um ritual, fazer um feitiço, fazer uma magia, pedir para os deuses, e aí vem alguma solução pontual. Aí você pede uma questão relacionada à parte afetiva e você consegue segurar alguém por mais um tempo. Você consegue, você está se sentindo ameaçada, parece que tem alguma coisa interferindo na sua vida, você faz um ritual de defesa, de proteção, e se o outro lado dobra a aposta, você tem que também fazer um reforço dentro da sua proteção. E aí você fala, tá, gente, a vida vai ser sempre isso, eu vou estar sempre tampando buraco, eu vou estar, quer dizer, eu aprendi uma coisa que resolve, mas não resolve definitivamente. Por que não resolve definitivamente? Por que será, né? O princípio evolutivo, ele vai atuar. A gente não escapa da evolução. Então, se você estava num ponto e você alcançou um ponto mais elevado, não significa que acabou. Agora eu sou um ser de luz, vou ficar aqui usufruindo da minha luz. Não, gente, os outros desafios virão. E você tem que aprender e isso pressupõe um grau de entendimento, de uma percepção, uma afinação do olhar, que entende que não adianta, é que nem o cachorro que vai morder o pau, mas não morde a mão da pessoa que está batendo nele. A gente tem que ir na raiz da questão. Então, tá, eu tive um problema com meu namorado, tá, mas espera um pouquinho, e com o outro namorado, e com o outro, e os que virão? Daí você pensa, peraí, gente, existe alguma coisa que parece que tem um comportamento, de um modo geral, dos homens, das situações, que eu não enxergo, que no primeiro momento parece que todo mundo é bonzinho, e de repente começa a aparecer alguns monstros. O que acontece? E aí você também começa a perceber que não é só você. Porque você podia falar assim, eu tenho o dedo podre, né? Não, gente, você percebe que não é só você. Não percebe que não é só você, e você percebe também que se tem um problema que não é só seu, ou que você não é a única, então também a solução não pode ser só sua. Quando a gente fala de o despertar para a questão do coletivo, a gente não está falando de fazer caridade, renunciar, fazer sacrifício, eu vou deixar de fazer tal coisa para ficar passando o Natal com as criancinhas pobres. Não. É uma consciência de comunidade, uma consciência de coletividade, uma consciência aonde esse meu talento que eu desenvolvi na primeira iniciação cabe para curar toda a minha ancestralidade, toda a minha posteridade, e eu quero também que tenha um papel nesse mundo que eu estou vivendo. Quer dizer, onde está inserido esse meu dom naquilo que tece a teia da comunidade, né? Qual é a minha parte? Em que ponto eu estou contribuindo? E isso a gente também às vezes confunde, fala assim, não, eu trabalho, no meu trabalho eu ajudo muitas pessoas. Não, o trabalho às vezes é um meio. Então uma pessoa vai ser um cantor famoso, ele vai ser um cantor famoso para um dia ter voz e defender alguma pauta importante. Aquela parte do talento, do gol, foi o meio de sobrevivência dele. Não é o propósito. O propósito é aquilo. O propósito tem relação com o como você está inserida no seu meio. A diferença que você fez. O tijolinho a mais que você acrescentou na civilização humana. A gente está aqui para alguma coisa. E tem talentos para alguma coisa. A gente tem que fazer valer, a gente tem que honrar tudo aquilo que a gente trouxe, curar tudo aquilo que a gente trouxe, porque a gente também traz as mazelas, né? E a gente tem que passar para frente uma coisa mais limpinha. Né? A gente tem que passar para frente alguma coisa que a nossa vida valeu. A nossa passagem por aqui, o entendimento, tudo que a gente buscou, não vai morrer com a gente. Né? E aí vem a que a gente chama do desenvolver a questão, o sacerdócio, porque dentro da bruxaria
existe uma primeira etapa, que é a primeira iniciação, em que você vai estar se desenvolvendo para você ter saber quem você é, qual é o teu papel, qual é a sua função, quais são os seus dons, quais são as divindades que estão mais afinadas com você e os seus auxiliares nesse caminho, enfim. Mas tudo isso é formação de um repertório, formação de um batalhão de seres para fazer alguma coisa. Esses seres não estão só para você poder ter umas férias boas nas férias, ter um lugar bacana para ganhar dinheiro. Esse dinheiro tem uma função, tudo que você está fazendo tem alguma função dentro desse contexto maior. Evoluir implica em ampliar a consciência, mas também em ampliar o seu âmbito de atuação. À medida que você vai se distanciando das suas problemáticas, você vai vendo as coisas em perspectiva, e você vai vendo que não adianta você brigar com aquela pessoa que está do teu lado, porque aquele drama, aquela questão está inserida em alguma outra coisa. Vamos supor que você não esteja mais para morar naquele lugar, porque você tem um propósito maior de voltar para as suas raízes ou para fazer tal coisa, não sei o quê. Essa percepção faz com que o bruxo tenha, primeiro ela traz um sentimento de interesse, um sentimento de aceitação e de percepção de como as coisas fluem. A bruxaria, ela não vai contra a natureza. A bruxaria faz parte da perspectiva de uma bruxa, você entender o fluxo e você entender para onde as coisas estão indo e você ajudar esse fluxo a ser mais eficiente, ser melhor. Não é, vamos parar tudo aqui, vamos fazer assim, que o meu jeito vai ser esse. Agora o que eu quero é que continue do jeito que eu quero. Não é isso, tá? É mais ou menos como se você estivesse num labirinto. Enquanto você está no chão, você só vê as paredes. Aí, à medida que você derruba a parede ou você tem uma perspectiva do alto, você percebe qual é o caminho e aonde vai dar. Né? A magia é sobre esse ponto mais alto. Né? E a magia que fica, a magia definitiva, né? A magia que resolve, que você não precisa ficar refazendo, é a magia que você vai nas causas. Então, você pode sair do mundo e ficar resolvendo a sua vida sozinho, você vai se bancar, é aquela coisa. O que eu estou falando não é sobre trabalhar dentro de um coven ou trabalhar solitariamente, tá? Mas porque a pessoa pode trabalhar solitariamente, mas estar inserido, perceber o seu papel dentro da sociedade, da comunidade. Dentro de um coven, você vai estar pelo menos cercado das pessoas que são seus iguais e que, né, e se tiver realmente um coven que esteja as coisas confluindo, isso agrega. Mas se não estiver tudo confluindo, pode ser que seja melhor mesmo ficar sozinho. Enfim. Ou você fica voltado só para você, e aí o seu mundo fica muito restrito, a sua magia fica muito restrita, você não evolui, e tem uma hora que as coisas também começam a encruar, porque você está indo contra a natureza das coisas. Mas aí a pessoa vem, né? A gente fala assim, vem uma objeção mais comum das pessoas. Eu nem resolvi a minha vida, como é que eu vou começar a ajudar os outros? É aquela coisa, eu ainda tenho dívidas, eu ainda meu problema no emprego, eu ainda tenho traumas e feridas, eu ainda tenho dificuldades com os meus filhos, dificuldade no casamento, e então, sabe, deixa eu resolver tudo isso, quando a vida estiver calminha, eu cuido. Não é assim, gente. Se você entenda assim, se você queria ter capacidade só para lidar com as questões do seu dia a dia, do seu universo pequeno, não precisava de magia, não precisava de deuses, mobilizar tanta coisa para terminar em hoje eu quero fazer salada em vez de fazer carne, sei lá, ou então hoje eu quero fazer alguém que limpe minha casa, então fazer um narizinho assim e a coisa limpar. Gente, a magia não serve para... A magia pode servir também para o cotidiano, mas ela não se restringe a esse universo pequeno, né?
E aí você fala, tá, mas então não é uma questão de você renunciar a alguma coisa ou deixar de cuidar dos seus assuntos para cuidar de alguma coisa que é do coletivo, mas é você entender que as coisas estão correlacionadas. É quando você percebe que, gente, vou dar um exemplo comum, que eu espero que não seja tão comum, mas enfim, que alguém teve um filho assassinado, alguém teve um parente que morreu de uma doença tratável, um erro médico, alguma coisa, e aquela pessoa transforma aquilo numa causa. Ela transforma numa causa porque ela fala assim, não, ninguém mais vai passar por isso que eu passei. A gente não espera que ninguém precise passar por uma questão gravíssima para acordar que o problema que atingiu não é só dela. Né, faz parte da opção de se tornar uma bruxa, de você enxergar as coisas sem precisar apanhar para enxergar. Então a ideia é você perceber que aquele problema financeiro seu é um sintoma de um sistema econômico que afeta milhões. A sua solidão não é um mal da sociedade. O TDAH, a bipolaridade, tá, gente, nós estamos inseridos numa sociedade que está doente e a medicação ajuda só você a engolir essa sociedade doente por mais tempo. A gente não está mexendo no cerne da questão. Né? A questão é as pessoas estão se desconectadas. A gente tem algumas doenças que elas não aparecem em locais onde as pessoas têm uma vida em comunidade, que nem tribo indígena, africana, sei lá. Né? Então a gente fala assim, não, peraí, no que eles estão acertando? Porque a gente pensa sempre que nós somos os evoluídos e eles são os atrasados, mas em algumas coisas, né, eles talvez estejam acertando. Não custa ter um pouquinho de humildade e fazer uma meia-culpa para ver onde a gente está errando. E aí a gente percebe o seguinte, que o coletivo também nos afeta. Então a crise climática, tem alguém que está desmatando lá, tá, eu estou aqui, eu não estou desmatando nada, mas se eu estou só pensando em mim, eu vou passar o calor, a tempestade, o furacão, o vulcão vai explodir, essas coisas vão acontecer e vão me pegar também. Ou eu acordo, ou eu acordo. Não tem a opção de você fingir que não viu. Né? E aí começa a perceber que as questões que outras pessoas estão vivendo são muito parecidas. Aí você começa a perceber que existe uma correlação, e essa correlação está num âmbito maior. E aí você tem que acessar esse âmbito maior para também enxergar onde começa o erro, onde começa o acerto. Né? E aí sim, quando a gente atua magicamente nesse cerne, a coisa resolve. E existem cernes que são pessoais e cernes que são do coletivo. Né? Aí a gente pensa, tá, quando você se torna um sacerdote dentro da bruxaria, você vai despertar a sua capacidade de enxergar mais coisa. Num primeiro momento, você vai começar a conhecer o processo de outras pessoas, os talentos de outras pessoas, as capacidades das outras pessoas, ver como esses talentos podem se somar ou interagir com os seus. E depois você começa a perceber que algumas questões não são só suas. E aí a gente tem que pensar em curas do coletivo, em curas relacionadas com a ancestralidade, em curas relacionadas com a nossa localidade, relacionadas a questões que envolvem o planeta Terra todo. A gente começa a despertar, por quê? Porque essas coisas estão interferindo nas nossas vidas. Não é por pura filantropia. A gente não está fazendo uma coisa pensando assim, não, eu vou me dedicar aos pobres. Não, gente, eu estou fazendo alguma coisa porque eu também não quero ser assaltada no meio da esquina. Né? Você entende? Não é aquela coisa meio hipócrita cristã de vou fazer uma bondade para pagar os meus pecados. Não é isso. É você entender que você também faz parte de uma comunidade. Se estão desmatando uma praça, que você está respirando um arzinho melhor,
Você tem que se mobilizar, ajudar a população a se mobilizar para você resolver, porque aquele arzinho que vai estragar não é só seu, outras pessoas também vão estar sendo prejudicadas, né? Na hora de votar, na hora de escolher quem vai governar, quem vai criar as nossas leis, né? A gente vai tendo uma consciência ampliada, né? Então, de repente, quando você pega e percebe que a bruxaria, ela não esgota quando você aprendeu a fazer um ritual de amor, um ritual para o dinheiro, um ritual de cura, um ritual de defesa, como é que eu faço manifestar alguma coisa na minha vida, pensamentos positivos. Não, você tem que entender que você tem que ter uma mudança total de perspectiva. E que não tem volta. O caminho evolutivo vai se cobrar que você tenha cada vez galgar mais percepção, mais compreensão, para você estar atuando também em níveis mais elevados de atuação. Você vai atuar também magicamente de formas diferentes, né? Numa primeira etapa, é tudo muito material, então tem que ter a vela amarela, tem que ter o soprar-canela, tem que ter a erva tal, o cristal tal, o ser no dia tal, da lua tal. Mas no segundo momento, você já começa a atuar, você está começando a manipular energias, porque você tem acesso a essas energias, né? E depois você começa a atuar em nível do coletivo mesmo, em coautoria com o princípio divino. Você vai fluindo a favor das coisas. Então, a magia mais poderosa, ela está alinhada com o fluxo, com o maior, com o grande. E que você só alcança se você também estiver vibrando nessa mesma sintonia, né? E para caminhar nisso, você precisa começar. Você precisa começar a escolher esse caminho, estar comprometido. Não adianta pensar assim, não, eu já sei os truques e de vez em quando precisar eu faço. Não, gente, você não está na sintonia daquilo, sabe, aquela coisa assim, eventualmente eu faço uma lua cheia, eventualmente eu faço um ritual. Você vai perdendo a conexão, você vai perdendo até aquelas capacidades que você já desenvolveu. Você não está honrando, você não está usando, né? Não existe aprender só para um dia se precisar, tá? Mesmo porque é uma religião, é um sistema, né? Você tem que alimentar esse sistema de alguma forma quando você está dentro dele. Se você sai, o teu lugar vai ser ocupado por outra pessoa. Isso eu vejo com extrema frequência aqui. Então é aquela coisa, alguém vai continuar de onde você parou, porque o fluxo da evolução pede isso. Estão gostando dos nossos vídeos? Deixa o like, comenta alguma coisa, sugestões de pauta, tem gente que está me ajudando, dando algumas pautas, são sempre bem-vindas. Compartilhe com quem também gosta de assunto e vamos levar nesse canal, tá certo? Até semana que vem então. Tchau!